Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Top 10 placas de vídeo que eu mais tenho indicado para as pessoas aqui no canal, nos nossos grupos de promoções do Telegram e no WhatsApp. É um vídeo que sempre tem bastante retorno de vocês porque ajuda na hora de comprar um produto. Mas são apenas 10 placas. Quantas placas existem no mercado? Centenas, milhares de placas? Então esse é um vídeo que complementa aquele. Placas de vídeo que eu evitaria comprar, não é que eu nunca posso comprar, mas eu evitaria, e eu vou explicando caso a caso. Às vezes você vai ter uma das placas que estão na minha lista aqui, mas é importante que você tenha em mente que não é porque você tem e eu coloquei na lista que a sua placa virou um lixo, que eu tenho que jogar fora, mas para quem vai comprar agora, em 2024, a condição pode ser diferente de quem comprou há 5 anos atrás. O mercado é muito dinâmico, então uma placa que eu mesmo já recomendei muito, hoje eu já não recomendo mais, seja porque ela ficou cara e tem placas melhores, ou porque é uma placa que já não faz sentido, não tem tecnologias modernas, e é isso que eu vou explicando caso a caso para vocês. Compreendido? Antes do nosso vídeo, veja uma rápida propaganda e já começamos aqui. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativem um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom pessoal, começamos aqui então com as placas GT. Sim, não são as GTX, placas GT, que ainda persistem no mercado. Você pesquisar, você vai encontrar placas como GT 220, 240, GT 610, GT 730, GT 1030, tá? A 1030, que é uma das GTs mais recentes, por assim dizer, ainda roda alguns jogos mais leves, alguns jogos esportes. Se o seu propósito é, Lucas, só quero rodar emulador, retro game, esportes, coisinha leve, jogo antigo. Algumas placas GT como a 1030 ainda roda alguma coisinha, mas cara, no geral, nem a própria Nvidia sugere essas placas para jogos. Ela sugere a GTX e as RTX, porque são placas muito antigas e muito defasadas. Essas placas continuam no mercado por um propósito, para dar vídeo. Imagine que você vai montar um PC para uma secretária, um PC para um supermercado, para uma padaria, e a arquitetura ali não permite um gráfico integrado, por exemplo. Aí você coloca uma plaquinha para dar vídeo. E isso resolve. Ou você já tem uma coisa antiga, pô, a minha placa de vídeo queimou, preciso quebrar o galho aqui. Aí você pode colocar alguma coisa assim. Mas são placas muito limitadas, placas com 1 GB de RAM, 2 GB de memória RAM. Então o hardware antigo acaba sendo difícil até para você assistir o YouTube. Acredite se quiser, quem tem placa antiga vai comentar aqui. Até para assistir um vídeo em HD, Full HD ou numa Netflix, às vezes fica dando picotada, fica travando. Você imagine para você jogar, se para assistir já é difícil, às vezes imagine para você jogar. Então, para montar em 2024, só em caso de emergência, para dar vídeo, tá? Se eu não vou colocar uma placa de vídeo mais poderosa, eu recomendo que vocês usem um gráfico integrado. Montem um PC com um 5600G, um 4600G, e aí você usa no gráfico integrado temporariamente até você conseguir colocar uma placa de vídeo boa, tá? Tem economias que às vezes não faz sentido. Tem placas dessa que eu citei aqui que você acha por R$500, cara. E tem placas por 1.200 que são tipo 300% mais rápido que ela. Quer dizer, eu gastei um pouco mais do que 100% para ganhar 300% de performance. Às vezes você vai lá e parcela e compensa. Você gasta uma vez só ao invés de gastar 2 ou 3, beleza? Bom, seguimos aqui com placas com menos de 4 GB de memória RAM. Então vocês observam que eu já estou excluindo a maioria das placas de vídeo baratas do mercado abaixo dos R$1.000. Você pode colocar uma 1650, que é uma placa popular na Steam ainda. Você pode colocar a 1050 Ti, que é uma placa ainda que muita gente tem. Você pode manter essa placa. De fato, elas vão rodar Rainbow Six, GTA, CS2, ok, vão rodar. Mas para comprar agora em 2024, são placas que estão defasadas e tem placas que são muito melhores, uma faixa de preço muito parecida com ela. Por isso que entra na minha lista de não indicação.
Aí dependendo do preço, Lucas, ó, uma 1650 apareceu por 600, 650 reais, tá num precinho ali legal, dá para você pensar, porque ela ainda é uma plaquinha que roda jogos mais leves, tá? Então esse é o objetivo do vídeo, não é para você nunca comprar, e sim para você evitar, e eu vou explicar para vocês. Pessoal, placas com 4 GB de memória estão abaixo de muitas recomendações de novos jogos do mercado, tá? Isso porque se você for olhar a quantidade de memória de vídeo de um PlayStation 5 ou Xbox Series, o que tem a ver, Lucas? Calma que eu vou explicar. É maior do que 4 GB de memória. E aí, boa parte da indústria de jogos é feita em torno dos consoles e depois isso é importado, transformado para PC. Muitos dos jogos sugerem no hardware mínimo ou no recomendado placas de vídeo com 6 GB, 8 GB de memória RAM. E se você olhar na Steam, 6 e 8 GB é já a esmagadora maioria da quantidade de pessoas. Então 4 GB fica limitado. Em jogos modernos, ou você às vezes tem travamentos constantes no jogo que fica muito difícil você jogar, ou você fica restrito a rodar com qualidade gráfica muito baixa, resolução muito baixa. Então assim, e não é só memória, tá? Porque quando você tem uma placa de vídeo com 4 GB, normalmente o chip gráfico também já é muito defasado, a arquitetura já é muito defasada e não tem tantas tecnologias assim. Você pega, por exemplo, placas como 1050, 2 GB. Cara, complicado, só joguinho leve. 1050 Ti, muito popular ainda, mas também é uma placa de 2016, meu amigo, 2016. 1060 de 3 GB, continua vendendo no Brasil, inclusive estava até vendendo como nova, hein? E era usada. Tá? 1650, muito popular, mas a placa está meio ali deslocada por conta do preço. Tem placas bem melhores, com uma diferença de preço pequena. 5500 XT, RX 6400, capadíssima, 4 GB, capada no PC, capada em codec. 6500 XT é a mesma coisa. Então, eu evitaria, tá? Agora, como eu falei, só quero jogar um joguinho leve, dá para você pensar aí caso a caso, tá? Outras séries de placas, pessoal, GTX 16. GTX 1660 de 6 GB. Ué, Lucas, mas 6 GB também não recomenda? Calma, vamos lá. GTX 1660 Super e GTX 1660 Ti. Essas placas estão sendo descontinuadas no momento. Elas ainda são placas boas, têm um desempenhozinho legal, mas elas já nem aparecem no Brasil mais. Quando você encontra, é usada. E usada, às vezes, o preço é muito bizarro, cara. Mesmo no AliExpress, quando aparece a 1660 Super, geralmente estão uns 800, 900 reais ali com estoque local, que você não paga aqueles impostos todos lá. Cara, 900 reais no Brasil você tem a 6600, que é melhor que ela, tá com garantia, nova. Você paga uns 1.150, 1.200. Então você vê que é uma economia que não faz tanto sentido. Tá? Então, como já não tem no Brasil, raramente você acha essas placas no Brasil, só lá fora e ainda usada, tá? Não faz tanto sentido. Dá para você comprar naquele caso, se Lucas, eu preciso de uma placa NVIDIA, porque eu quero usar um recurso específico da NVIDIA, quero usar, sei lá, o NVENC, aí dá para você pensar, tá? Mas assim, em termos de custo-benefício, hoje eu tenho de cada 6600 como uma placa inicial para você pôr no PC. Imagine que você pega, por exemplo, a 1650 por 800 reais. Lucas, eu preciso economizar, cara, 800 reais. Beleza. Aí você vai vendo que os jogos já ficam limitados. Aí, cara, quer saber, eu vou comprar 6600. Você vende a sua por 700 ou 650, sei lá, né? E compra 6.600. Você está gastando duas vezes. Na somatória final, o que você gastou foi mais do que custa hoje uma 6.600, porque você desvaloriza o seu hardware na revenda, tá? Então, é uma coisa que eu tenho bastante medo, na verdade. Quando eu vou comprar uma coisa nova, eu tento olhar todo o mercado para ver se aquilo é realmente o melhor para eu comprar no preço que eu tenho, no valor que eu tenho, quer dizer. Porque às vezes eu consigo colocar um pouquinho a mais, comprar um negócio melhor que eu não vou me arrepender, tá? Essa é uma dica que eu tenho feito aqui. Então essas placas elas têm uma boa quantidade de VRAM, mas a 6600 ela realmente destoa bem elas. Outras placas que ainda aparecem no Brasil, elas também entraram em processo de descontinuação, né, na verdade. Lá fora elas são placas que ainda de vez em quando aparece RTX 2060, RTX 2060 Super, são placas de 2019, tá? Já foram substituídas pelas placas 30, que agora estão sendo substituídas pelas placas 40.
tem um diferencial, elas são placas antigas, mas elas têm o RTX, não pelo Ray Tracing, mas os Tensor Cores têm sido utilizados pela NVIDIA em várias aplicações. O Broadcast é um deles, tem as aplicações de upscale de imagem, enfim. E é aquele caso, Lucas, eu sei que a 6600 é melhor que uma 2060, mas eu preciso de um recurso da NVIDIA, ou eu quero os drivers da NVIDIA que é de conhecimento público, que são drivers mais estáveis, mais maduros. É uma opção, tá? Agora, ela normalmente, quando aparece no Brasil, é em torno dos R$1.200, R$1.300. Ela não tá lá num preço tão bom, porque a 6600 aparece por 1.200 várias vezes, já apareceu promoção da 6650 XT, por 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, que é uma placa simplesmente nível de desempenho da 4060. Então, também é uma placa que eu não tenho recomendado muito para as pessoas, não é ruim, mas eu tenho evitado por conta do preço que ela normalmente tem aparecido. E aqui no Brasil também tem aparecido placas usadas vendidas como novas, então tem que ficar de olho nisso, tá? Outras placas também que cara, não são placas assim horríveis, mas são placas que eu tenho evitado recomendar. A ARC A580 de 6 GB e a ARC A750 de 8 GB. Vamos começar com a A580. A A580 é uma placa que você acha hoje por, sei lá, cerca de R$900, tá? Lucas, 6 GB por menos de R$1.000, tá interessante, cara, mas é uma plaquinha fraca pelo que ela oferece. Da mesma forma, eu volto a comparar contra a 6600, cara, tem uma diferença grande de performance nessa ARC A580, tá? A vantagem dela é que ela tem um baixo consumo e suporte AV1, mas basicamente é isso, é uma placa cara pelo que ela oferece, fora que os drivers Intel são de conhecimento de vocês, que são imaturos. Já testei várias vezes a ARC em relação a NVIDIA AMD nos jogos recentes, normalmente a ARC tá dando algum problema, cara. Eu testei isso em vários jogos já, e a gente solta aí no resumão direto, os drivers Intel ganhando 150% de performance, ou seja, a placa estava muito ruim naquele jogo específico para melhorar 150%, isso é absurdo. Então os drivers ainda estão melhorando, eu vejo o potencial na Intel, mas ainda não é, na minha opinião, a hora, tá? Então eu evito recomendar para as pessoas essas placas. Da mesma forma, a ARC A750, ela tem até um desempenhozinho legal, tem 8 GB de memória RAM, é um desempenho próximo da 3060, 6600, só que é uma placa que tem aparecido ali no preço, cara, 1.450, 1.500, muito próximo do que é uma 3060 de 12 GB, cara. E por mais que a diferença de preço, sei lá, 100, 150 reais, as pessoas vão preferir sempre na NVIDIA. Então a placa que ela fica sem muita competitividade, o preço não cai. Então, cara, Intel hoje ainda tá complicado, tá? Eu comprei uma ARC A770, mas para fazer os testes, particularmente não é uma placa que eu tenho sugerido para vocês, tá? Outra placa de vídeo, essa aqui é lançamento, cara, RX 7600 XT de 16 GB, é o elefante branco da AMD, cara, é uma placa que ela quis focar na inteligência artificial, então beleza, vamos lançar uma placa com 16 GB de VRAM, mas ela manteve o chip da 7600 original, então é o mesmo chip, aumentou um pouquinho o clock, então basicamente ela tem um desempenho muito próximo da 7600, ela vai ter uma diferença às vezes ou por conta do clock ou por conta de ter um pouco mais de VRAM em alguma, um pouco não, o dobro de VRAM, mas em algumas situações onde faltava um pouquinho de VRAM na 7600, ela supre isso. Mas normalmente ela perde da 4060, que custa uns 1.700, 1.800, enquanto ela custa 2.300, 2.400 reais. Então é uma faixa de preço que ela chega cara por ter muita VRAM, e se você olha o mercado da NVIDIA, nessa faixa de preço dos 2.400 temos a 4070 Ti, que é superior a ela em jogos, tá? Então é uma placa assim que fica deslocada para jogar. Talvez para trabalhar, ok, tem os drivers, mas também as pessoas normalmente preferem NVIDIA, isso é fato. O ecossistema da NVIDIA para trabalho profissional com IA é maior, é mais consistente, perdão. Então ela fica deslocada, ela simplesmente não vende, cara. 7600 XT não tem vendido por conta do preço e de ter o mesmo desempenho de uma 7600 de 1.600, 1.700 reais, tá? Foi o que eu falei na minha época no review. Para jogar 7600 8 GB ou 4060 8 GB tem sido as minhas indicações para vocês. Outra placa também recém-lançada é a 3050 de 6 GB, cara. Essa placa ela chegou no Brasil por R$ 1.500, hoje ela já baixou o preço. Você já acha alguns modelos entre R$ 1.000 a R$ 1.100, tem caído porque a faixa de preço
que ela chegou realmente não faz nenhum sentido. Basicamente ela é uma versão da 3058 GB, que é uma placa que eu já nem indicava para as pessoas, por conta do preço bizarro, tá? É uma versão capada da placa que eu não indicava. Então o que vocês acham? Uma placa 96 bits, cara, baixo vazão na memória RAM, tá? A vantagem é que ela tem 6 GB, baixo consumo e tem as tecnologias RTX, não Ray Trace, esqueça o Ray Trace, mas ela tem Tensor Core. Então assim, nos R$1.000 que você encontrou hoje o modelo mais barato da Palette, a Calm X, aquela versão que não tem fãs, essa placa ela é bem inferior a 6600, que tá uns R$200 a mais. Então assim, é para quem quer NVIDIA mesmo, tá? Porque em relação à performance ela não faz sentido. Se essa placa vier a cair, uns 750, 800 reais é para você pensar, porque ela vai ter os benefícios. Pô, ela tem 6 GB, ela tem baixo consumo e é NVIDIA. Mas ainda não tá na hora dela, aguenta um pouquinho mais, tá? Outra placa também, pessoal, é a 3060 de 8 GB. É uma placa lançada depois da versão de 12 GB, não tem só 4 GB a menos, é o mesmo caso da 3050, é uma placa capada. Capa barramento, capa largura de banda, capa memória, então assim, ela pode ser interessante na faixa de preço certa, o que não é o caso já faz muito tempo. Essa placa ela fica muito próxima do preço da 3060 de 12 GB e próximo da 4060, que é uma placa bem melhor que ela, cara. Então é uma placa que não faz sentido pelo preço. Eu tenho evitado recomendar por conta disso. As pessoas às vezes teve casos de inscritos que compraram essa placa sem querer, achando que era de 12, porque a NVIDIA não mudou o nome, cara. Então essa placa poderia ser chamada ali com um outro nome qualquer, mas ela manteve o mesmo 3060. As pessoas acham que é só menos, cara, VRAM não importa tanto, vai e compra de 8 e quando vai ver a GPU também é inferior, cara. Então assim, essa placa na faixa dos 1.000, 1.200, ela pode ser uma candidata. De repente, talvez entrar num top placas de vídeo que eu tenho recomendado, não é o caso hoje. Pessoal, temos também placas antigas sendo vendidas como novas no Brasil. Já faz tempo que eu tenho falado sobre isso aqui no canal, principalmente o canal do Paulo Gomes tem feito várias investigações de placas assim. Já foi identificada 580, estava lá na loja, nova, e não era nova, até porque é uma placa antiga pra caramba. 1060 de 3 GB, mesma coisa, nova, e não era nova, tá? Então desconfie, cara, você tá vendo uma loja vendendo uma placa antiga, que a AMD e a NVIDIA já descontinuaram, como nova, desconfie, porque pode ser as mesmas versões que vem do AliExpress, a gente sabe que é usada, tá? E veja, não tem problema vender placa usada quando você sabe que é usada. Aí você está pagando menos por uma placa que já foi, às vezes ela já foi trabalhada na mineração, já foi reformulada, e trocaram o PCB, trocaram alguma coisa. Se você está ciente disso, show de bola. Agora o problema é que estava sendo vendidas como novas, tá? Certo, pessoal? Agora a gente vai também aqui para uma placa que ela pode dar problema. Tá? Eu não gosto de recomendar aquilo, né? Não é para nunca comprar, mas são as NVIDIA Frankenstein, aquelas placas que eles pegam chips de notebook, colocam numa placa desktop e vendem. Então você tem a 3060M e não é, não é uma placa dentro de um notebook, é uma placa desktop mesmo, ou 3070M, os chineses estão sempre fazendo isso. Essas placas elas ficam meio que dependentes de drivers customizados da comunidade para você continuar dando upgrade nela. A NVIDIA meio que bloqueia drivers oficiais porque é um chip de notebook na placa desktop. A AMD é mais liberal quanto a isso, você tem a 6600M que roda com drivers desktop normais, sem grandes problemas. Então imagine que você tem lá um jogo específico que está pedindo um driver específico, já aconteceu comigo, de sugestões de jogos, ou até eles impedir que você abra num drive muito antigo. Pode acontecer problemas, cara. Então é uma placa que eu tenho evitado. A faixa de preço que ela aparece nem é tão boa assim, já teve em grandes lojas essas 3060M. Particularmente eu recomendo que vocês peguem as placas normais de desktop, tá? São placas mais confiáveis. Então, pessoal, a minha conclusão nesse vídeo é parecida com a do outro vídeo de não indicação de placas de vídeo. O mercado abaixo dos R$1.000 é tenebroso, já faz uns, 4 ou 5 anos está acontecendo isso, tá? Atualmente eu tenho recomendado que vocês comecem no PC Gamer a partir de umas 6.600, de R$1.200. NVIDIA, cara, a partir ali de uma 3060 de 12 GB, é uma placa um pouco mais cara, mas é a minha recomendação para você iniciar, tá? Infelizmente não tem placas que eu indico com, tranquilidade abaixo dos 1.000 novas no Brasil, a não ser
lá no AliExpress, que ainda de vez em quando você acha 580, que é uma placa antiga, defasada, tal, consumo de energia alto, mas você acha ali 300 a 450 reais. E é melhor que boa parte das placas abaixo de 1.000 no Brasil. Ela é melhor que a 1650, que custa 800, 850 reais, tá? Então ainda uma escapatória para quem, Lucas, meu orçamento não dá, mas eu quero jogar alguma coisa. Então é uma plaquinha que ainda quebra o galho. Não é aquela placa que eu amo indicar, mas ela é um quebra-galho, tá? Caso você tenha ficado com dúvidas sobre placas de vídeo para você comprar no mercado brasileiro e no mercado chinês, veja nosso vídeo, top 10 placas de vídeo que eu mais recomendo hoje, 2024, está aparecendo aqui no canto na descrição também. Muito obrigado e não se esqueça de conferir as camisetas Insider, estou utilizando aqui, link na descrição com o cupom de desconto de 15% do canal. Falou, tchau, tchau.